Saudação especial para você ligado aqui no canal Bruno Matos Radialista. Hora e vez de mais um podcast aqui no canal, vamos falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, último ato dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, os Jogos Olímpicos do Japão foram encerrados neste domingo e tivemos também a seleção brasileira, a seleção canarinho, conquistando o seu bicampeonato olímpico. O Brasil conquista mais uma vez o ouro no futebol masculino nos Jogos Olímpicos, conquistou em 2016, aqui na Rio 2016, vencendo a seleção da Alemanha e vence agora lá em Tóquio, no Japão, venceu a seleção da Espanha por 2-1 na prorrogação e conquistou assim o bicampeonato olímpico. Vamos falar um pouquinho do jogo, fazer também um balanço da participação da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, os pontos positivos, os pontos negativos e o que esperar também dessa base da seleção brasileira, que vai ser o time que vai jogar também possivelmente os Jogos de Paris de 2024 e alguns deles também devem estar na Copa do Catar, na Copa do Mundo do Catar em 2022. Falando um pouquinho do jogo, o Brasil venceu por 2-1 na prorrogação, o jogo, como a gente já previa aqui no podcast que trazia a prévia da grande final, né, entre Brasil e Espanha, um jogo difícil, tenso, complicado. O Brasil teve um pênalti perdido logo no início do jogo, o Richarlison acabou perdendo um pênalti aí que o goleiro espanhol, o Unai Simón, fez em cima do Matheus Cunha, o Richarlison bateu para fora, o Brasil acabou não se batendo, chegou ao primeiro gol no final do primeiro tempo, uma boa jogada do Claudinho e do Daniel Alves, e o Matheus Cunha acabou marcando aí um bonito gol para a seleção brasileira. A Espanha acabou empatando no segundo tempo, aos 15 minutos, né, com o atacante Oyarzabal, após cruzamento do Soler, e depois do segundo gol, na segunda etapa, depois do empate da Espanha, a Espanha cresceu no jogo. O Brasil não voltou legal para o segundo tempo, acabou se defendendo demais. O técnico André Jardine demorou muito para fazer as modificações, a Espanha foi pressionando o Brasil, foi tomando conta do jogo, foi tendo mais campo, mais posse de bola, foi empurrando a seleção brasileira por seu campo, criando boas oportunidades, né? Teve duas bolas na trave, ainda no tempo normal, com o Soler e com o Bryan Gil, e aí no momento que o Matheus Cunha, que estava machucado, né? Não estava 100%, mesmo assim, para mim foi um dos destaques dessa seleção nos Jogos Olímpicos. A gente vai falar também dos destaques da seleção mais pro fim do podcast. Foi importante nesse jogo, marcando o gol um dos gols, né, o primeiro gol que abriu aí o caminho do título da seleção brasileira, e acabou saindo no segundo tempo. O Matheus Cunha não jogou a partida de semifinal contra o México, estava machucado, acabou indo pro sacrifício contra a Espanha na grande final, um jogo importante. O Jardine tirou o Matheus Cunha e colocou o Malcom. O Brasil cresceu muito após isso, né? A Espanha já não conseguiu mais atacar como estava atacando, o Brasil cresceu na partida, teve mais posse de bola, conseguiu sair dessa pressão espanhola, acabou igualando o jogo. O técnico Luis de la Fuente, treinador espanhol, mexeu bem na equipe da Espanha, né? Acabou colocando jogadores importantes aí, por exemplo, o Merino e o Asensio, que não foram bem, né? Eram titulares, acabaram saindo, e entrou o Soler e o Bryan Gil. O Soler conseguiu fazer a jogada pro gol do atacante espanhol, né? O Oyarzabal, e o Merino também teve boas oportunidades. Acabou tendo boas oportunidades também o Bryan Gil, com uma bola na trave, e aí a Espanha conseguiu igualar o jogo. A Espanha teve boa chance, como eu falei, para virar a partida, conquistar o título e o ouro olímpico no tempo normal. Acabou tendo azar com duas bolas na trave. Na prorrogação, o primeiro tempo bastante igual, as duas equipes não saíram muito. A Espanha marcando forte, o Brasil tentando também impor na força física. As duas equipes já cansadas, né, fisicamente. A seleção da Espanha jogou a prorrogação nas quartas de final contra a seleção da Costa do Marfim, jogou na semifinal contra o Japão, acabou passando. O Brasil também jogou a prorrogação contra o México na semifinal, foi até os pênaltis, acabou vencendo. Então as duas equipes estavam muito desgastadas fisicamente, mentalmente, né? Então é uma competição que acontece em 15 dias, é praticamente um jogo a cada 2 dias, uma competição difícil, tensa, importante, né? Com pouco tempo para treinar, para você descansar o seu físico, o seu mental.
E mais no segundo tempo, o Brasil acabou tirando o coelho da cartola, o André Jardine, e o Brasil tem jogadores, assim como a Espanha também, mas o Brasil tem jogadores extremamente talentosos, e uma grande jogada da seleção brasileira acabou culminando no gol do Malcom, após grande jogada do Antony, né, que jogou aqui muito tempo no futebol paulista no São Paulo, hoje atua no Ajax, é um jogador que já está sendo monitorado e especulado no Bayern de Munique. O Antony fez lindo lançamento para o Malcom, um atacante que já jogou no Corinthians, atua hoje no Bordeaux da França, um grande jogador também, e vai ser, junto com o Antony também, um dos principais jogadores aí por muito tempo da seleção brasileira. O Malcom acabou marcando aos 2 minutos do segundo tempo da prorrogação, recebeu lindo passe do Antony, na saída do goleiro Unai Simon, ele conseguiu colocar aí por cima do Unai Simon um golaço, o gol do título, o gol da conquista brasileira, o gol do bicampeonato olímpico. Brasil, bicampeão olímpico, o time do técnico André Jardine, que já tinha vencido aí com a seleção brasileira em 2016, lá na Rio 2016. O Brasil fecha sua participação em Tóquio com 4 vitórias e 2 empates, venceu a Alemanha por 4-2, empatou com a Costa do Marfim 0-0 e fechou a fase de grupos com 3-1 sobre a Arábia Saudita. Nas quartas de final, venceu o Egito por 1-0, semifinal 0-0 contra o México e vitória nos pênaltis por 4-1, e na grande final venceu por 2-1. Destaque da seleção brasileira, na minha opinião, aqui no canal Bruno Matos Radialista, dos destaques na competição, para mim o Matheus Cunha, que foi importantíssimo, fez gols em vários jogos, fez gol na final, o primeiro gol aí no último sábado. Richarlison também, apesar de não ter feito uma boa decisão, perdeu pênalti, perdeu algumas oportunidades na cara do gol, mas foi o artilheiro do Brasil, o artilheiro dos Jogos Olímpicos, e foi importantíssimo com sua qualidade técnica e sua experiência. Malcom, que fez o gol do título e foi importante também em alguns jogos, melhorando o ataque e o poder ofensivo da seleção brasileira. E o Diego Carlos, para mim, foi um jogador extremamente regular, zagueiro aí da seleção brasileira, que atua no Sevilha. A Espanha também fez uma boa competição, é um time base aí da seleção principal, jogadores como Unai Simon, Asensio, Dani Olmo, Pedro e Eric Garcia, mas acabou perdendo mais uma vez na grande final. Perdeu em 2000 lá na Austrália, em Sydney, para a seleção de Camarões, e agora amarga mais uma vez a medalha de prata para a seleção brasileira lá em Tóquio, no Japão. Mas é uma seleção forte, com jogadores talentosos e que vão servir tanto a seleção olímpica, como já serviram medalha de prata, como vão servir também a seleção da Espanha na próxima Copa do Mundo no Catar, na próxima Euro na França em 2024. Alguns deles já serviram a seleção da Espanha na última Euro, agora que foi aí em vários países. Então é isso aí, a gente fecha por aqui então a avaliação, a análise e as informações do futebol nos Jogos Olímpicos, com a conquista da seleção brasileira masculina, o bicampeonato olímpico do Brasil e a eliminação aí, infelizmente, da seleção brasileira feminina nas quartas de final para o Canadá, que acabou vencendo a Suécia nos pênaltis e foi a grande campeã olímpica aí do futebol feminino, tá bom? A gente volta nos próximos dias com mais podcast aqui no canal. Em 2024 tem mais Jogos Olímpicos, tem mais futebol nos Jogos Olímpicos lá em Paris em 2024, tá bom? Um abraço e até mais!